Evangelho de Lucas, capítulo número 5, verso número 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze tirar o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Bom, essa mensagem foi uma das primeiras mensagens que eu recebi de Deus lá por volta de 2017, 2018 mais ou menos, e foi a primeira mensagem que eu preguei. Porque, além de ter uma grande admiração pelo discípulo Pedro, né, por todas as coisas que ele fez enquanto Jesus estava aqui, eu sempre gostei da forma ousada que Pedro agia, tanto de palavra quanto das coisas, das atitudes dele. E depois a Bíblia nos relata que por onde Pedro passava, a sombra dele curava. Mas não é nessa questão que eu quero chegar hoje. Estudando um pouco sobre o apóstolo Pedro, a gente consegue ver que ele era um pescador. Só que antigamente, a gente pode ver quando a gente era criança, outrora, normalmente a gente queria ter a provisão de nosso pai. Só que isso não vem de quando a gente era criança, e sim isso vem de muito tempo atrás. Normalmente uma família onde o pai trabalhava na roça, os filhos tendiam a trabalhar na roça. Os pais trabalhavam vendendo algo, os filhos trabalhavam vendendo algo junto com o pai. E eram umas coisas que vinham de tradições de família. E na época de Jesus, muito mais forte ainda, ou seja, pescadores provavelmente vinham de uma linhagem de pescadores. Então Pedro não foi o primeiro homem da família dele pescador. Provavelmente o pai de Pedro era pescador, o vô de Pedro era pescador e por aí diante vai. Então Pedro sabia exatamente onde o peixe podia estar. Se Pedro não conseguisse pegar um peixe de uma maneira, ele ia tentar de outra. E se ele não conseguisse de outra, ele tinha outra. Então a chance de Pedro, a Bíblia não nos relata que Pedro não pegou muito peixe, a Bíblia não nos diz que Pedro não pegou quase nada. A Bíblia nos relata que Pedro disse para Jesus: havendo tentado a noite toda, nada conseguimos pegar. E a Bíblia nos diz que Pedro estava ali lavando as redes. E trazendo para a minha vida, trazendo para nossas vidas hoje, o que eu quero dizer com essa mensagem? Quantas vezes a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer para chegar em tal lugar? Quantas vezes a gente acha que a gente tem nosso entendimento ou que a gente tem a força do nosso braço para conseguir chegar em determinado ponto em nossas vidas? E a gente tenta do nosso próprio entendimento, tenta com a força do nosso braço. E a gente acaba não conseguindo chegar lá. Só que a gente não está chegando lá, não é porque a gente não sabe fazer. A gente não está chegando lá porque não é para a gente chegar lá. A gente não está chegando lá porque a gente está sem uma direção. A gente está sem a pessoa mais importante que devia estar no barco e na direção de nossas vidas. A gente está sem a presença dele. E muitas vezes ele não está querendo te negar aquilo dali que você está tentando. Ele só está querendo que você inclua ele nos seus planos. Eu sei que é frustrante quando a gente tenta algo e a gente acaba não conseguindo. Assim é todas as situações de nossas vidas. Um relacionamento, um trabalho, uma meta, um objetivo, um sonho pode ser. Só que quando a gente deixa o Senhor Jesus Cristo ele entrar no barco de nossas vidas, as coisas melhoram muito mais. É muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo pode fazer em nossas vidas. Basta somente a gente aceitar Ele entrar na nossa vida e tomar a direção. A Bíblia aqui nos relata que quando Jesus Cristo ele entrou no barco de Pedro, Ele ordenou que Pedro fosse ao mar alto e lançasse as redes. E assim Pedro disse que tentou a noite toda, mas que sobre as palavras dele lançaria a rede. E a Bíblia nos relata que Pedro lançou as redes e pegou tanto peixe que teve que chamar companheiros. Outro barco veio, encher os 2 barcos e os barcos quase iam a pique de tanto peixe. E na minha vida era assim também. Já foi outras vezes, outroras eu já estava frustrado.
de vez em quando eu ainda fico frustrado com algumas coisas. Só que quando eu entendo que se eu me achegar na beirada do lago, se eu me achegar nos pés de Jesus, deixar Jesus tomar a direção da minha vida, com certeza vai ser muito melhor do que aquilo que eu havia planejado, muito melhor do que aquilo que eu havia tentado, muito melhor do que aquilo que eu confiava que eu conseguiria fazer com a força do meu braço, com o meu entendimento, porque eu não estou com um ser comum, eu estou com um Deus grandioso que tem controle de tudo, que tudo foi feito por Ele, tudo foi feito para Ele. Então, no momento que eu me achegar até Ele, o Senhor Jesus toma a direção na minha vida, entra no barco da minha vida e me dá uma direção. Jesus me dá um norte do que eu preciso fazer. E eu consegui ouvir a palavra dele, consegui entender que realmente é para mim estar naquele determinado ponto, naquele determinado lugar, aonde Ele quer que eu esteja. As coisas vão ser muito melhor do que aquilo que eu poderia fazer. E eu não digo isso numa determinada área específica da sua vida. Eu, quando não tinha Jesus na direção da minha vida, a minha vida, irmão, era triste. Quando eu não tinha Jesus na minha vida, eu tinha uma vida sem perspectiva de nada. Eu nunca, sempre planejei até determinado ponto me formar em direito, sempre planejei algumas coisas, casar, construir família, adquirir casa, carro, e tudo bens materiais, tudo bens terrestres. Só que chegou um determinado ponto que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Tentei e eu não vou conseguir. Então, aqui dali me frustrou muito jovem. Então, eu era um jovem que já não tinha muitas perspectivas. Eu trabalhava para, de repente, poder comer alguma coisa fora. Nunca fui um ex-nada, um ex-drogado, um ex-traficante, não tenho um grande testemunho para te contar, porque eu posso dizer que eu sou um ex-nada. Mas eu quero te dizer que eu não tinha perspectiva nenhuma de vida. Eu não imaginava eu subindo num altar para casar. Jamais imaginava que eu estaria falando uma palavra de Deus para vocês hoje. Jamais imaginava que coisas que eu estou vivendo, coisas que eu viveria, porque eu não tinha perspectiva nenhuma. Mas quando eu entendi que eu precisava me achegar a Jesus, que tudo aquilo que eu planejasse dali em diante seria muito melhor do que eu pretendia, muito melhor do que eu podia imaginar. Quando eu me acheguei a Jesus, as coisas começaram a mudar. Quando eu me acheguei a Jesus, muito mais do que eu podia imaginar começou a acontecer na minha vida. Se eu planejasse o meu casamento, quando eu me acheguei a Jesus, meu casamento foi muito melhor do que aquilo que eu estava pensando. Quando eu planejava em adquirir tal coisa, eu consegui adquirir muito melhor do que aquilo que eu estava pensando. Mas eu não quero que você se achegue a Jesus por aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Eu quero que você se achegue a Jesus por aquilo que Ele é na sua vida. O que o Senhor Jesus Cristo, Ele é na tua vida? Ele é tudo. Ele tem que ser o centro de tudo na tua vida. Tudo que você for fazer, você tem que estar sob a direção dEle. Porque, Eduardo, eu quero ter uma vida abundante aqui nessa terra, eu quero realizar meus sonhos, eu quero isso, eu quero aquilo, eu tenho um projeto tal. Ei, mas o Senhor Jesus Cristo, muito mais do que Ele pode fazer aqui nessa terra, se tu está chegando a Ele pode pegar e te dar uma vida abundante. Eu não digo uma vida abundante de 70 a 80 anos, no máximo 120 que você pode viver aqui, mas sim uma vida eterna, muito mais prazerosa do que você viver numa vida abundante aqui nessa terra. Ele pode proporcionar uma vida maravilhosa na eternidade, onde tu vai andar numa rua de ouro, de cristal, e nada mais do que tu passou aqui, tu vai passar. Então, muito mais do que Ele pode te proporcionar aqui, é o que Ele pode proporcionar na eternidade. Então, eu quero que você se achegue a Jesus pelo que Ele é, pelo aquilo que Ele pode proporcionar, não hoje, mas sim na eternidade, por aquilo que Ele vai te gerar de frutos eternos, uma vida eterna, uma vida na presença dEle, sob direção dEle, aonde você vai viver para a glória e honra dEle depois na eternidade. Então, se você está longe do caminho do Pai, se você está precisando de alguma coisa, eu te convido nessa noite, você está se achegando ao Senhor Jesus, convidar Ele para tomar o barco da sua vida, para Ele entrar dentro da sua vida e estar seguindo a direção exata que Ele vai estar te passando. Que eu tenha certeza, meu querido, que muito mais do que tu está pensando, muito mais do que tu está planejando, muito mais do que o teu sonho, é o sonho do Senhor sobre a tua vida.